E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Então, continuando esse capítulo 8º, a gente parou, né, naquele momento em que está Cláudio entrando no quarto, né? A Marita olha para aqueles olhos suplicantes para ele, né? E aí, Cláudio então adiantou-se, né? Acomodou-se, assumindo ares de protetor, resolvido a ultrapassar os limites da afeição pura e simples. Pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem abusando. Ele sussurrou, adocicando a voz. Em seguida, tomou-lhe a mão pequena entre as suas mãos nervosas, mal disfarçando a lubricidade duplicada que o possuía. A jovem registrou o impacto dessas vibrações, né? A lhe requisitarem a adesão, calando a repulsa. Ela percebeu que tem alguma coisa ruim, mas ela calou a repulsa, né? Escutar o apontamento num misto de estranheza e revolta. Mas reprimindo-se, passou a responder, esforçando-se por desculpar o rapaz e atribuindo a si o desmantelo emotivo. Entretanto, à medida que o pai adotivo dilatava a liberdade das atitudes, apagava-se a energia para a conversação, até que silenciou, como se o interesse ao redor do problema houvesse desaparecido de imediato. E, num momento, realinhou na mente as impressões amargas dos tempos últimos. Assinalara, havia meses, a reservada mudança do trato paterno. Desconcertava-se ao perceber que Cláudio demorava sobre ela o olhar insistente. Amedrontara-se. Reagira, porém, energicamente contra si mesmo. Consagrava-lhe o respeitoso amor de filha reconhecida e não lhe cabia sujar sentimentos sempre mantidos puros desde a intimidade da infância. Opusera-se à suspeita. Lutara. Não queria aceitar-se, vista por ele, sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Ainda assim, por mais que brandisse argumentos contra si própria, inexplicável sensação advertia-lhe o espírito, exortando-a a policiar as maneiras com que Cláudia agora cercava. Pelos motivos mais fúteis, exagerava cuidados, multiplicando frases de dúbio sentido. Então tem uma coisa que é a chamada intuição feminina, né? A mulher, até em função do instinto de conservação e da maternidade, ela acaba tendo uma visão, às vezes, mais ampla em determinados aspectos, em determinados setores. É muito, né? E ela ali, naquela hora, ela começa a pensar, a fazer uma retrospecção, né, de situações do pai em relação a ela, que ela, já que ela possuía o amor filial, ela entendia, ela considerava a Cláudio como pai, né? Ela tirava da cabeça. Não é isso não, isso é coisa da minha cabeça. Mas aí, naquele momento, ela começa a juntar os fatos e a chegar a uma conclusão, né? É a questão, assim, do raciocínio que vem chegando. Esse raciocínio que a nossa Berenice, né? Que ela, nesse momento, ela não está gravando aqui. Já falei algumas vezes, a gente vai repetindo, que às vezes você está ouvindo o programa hoje pela primeira vez, né? Hoje está voltando para ouvir o programa, não ouviu os outros. Berenice está bem de saúde, né? Ela só hoje não está gravando, porque ela está resolvendo mais outras questões. Mas está tudo bem. Então a Berenice sempre fala da questão do raciocínio, né? A gente tem que prestar atenção, observar os fatos, né? Para a gente poder raciocinar com justeza. Porque se a gente vai de supetão,
envolvendo nas coisas, a gente acaba não aproveitando, né, a lição. E muitas vezes ela fala muito, a irmã Maria Angélica, ela tem uma expressão muito boa. Toda precipitação gera desastre. A gente às vezes julga mal, acaba falando mal, pensando mal, agindo mal, né? E se a gente tiver conseguir dar uma respirada, pelo menos, para pensar, para pedir ajuda, para entrar numa prece, as coisas vão tomando um outro rumo na vida da gente, né? Então, ela começa a juntar os fatos, né? Torturada pela dúvida, afirmava sua desconfiança e desdizia-se intimamente. Naquele instante, porém, o instinto de defesa sentenciava a prudência, segredava-lhe vigilância, pressentindo em espírito a presença do outro. Olha só, gente. Então ela percebia, assim, a presença do obsessor. Ela sabia que Cláudio não estava sozinho. Olha que coisa interessante. Arregimentou sem querer todas as suas forças na posição de alarma. Então ela ficou numa posição de defesa. O contato de Cláudio comunicava-lhe insegurança. Batia-lhe o coração derritimado, ao senti-lo ensaiando meios de enlaçar-se a ela, ávido de carinho. Não negue, filha, entralamelou-se o pai um tanto trêmulo. Não desejo contrariá-la, mas venho analisando. Você não nasceu para esse meninão caprichoso. Compreendo você. Não sou apenas seu pai pelo coração, sou também seu amigo. Esse rapaz... Marita cobrou ânimo e, antecipando-se-lhe às ilações reticenciosas, explicou ingenuamente que amava Gilberto, que lhe hipotecava a confiança, que o pai estivesse tranquilo, e acentuou, sorrindo quase, que as lágrimas daqueles minutos não se reportavam a qualquer desgosto, e sim a indisposição orgânica indefinível. Deduziu de relance que seria justo desvelar-lhe mais ampla zona da alma, anulando mal-entendidos ao nascedouro, e intencionalmente prosseguiu confidenciando a expor-lhe com lealdade a expectativa com que aguardava o anel esponsalístico, o casamento, determinada a medir as reações de Cláudio, a fim de orientar, sem diversações, a própria conduta. Atrabalhava-se, todavia, ao consignar-lhe a indignação pintada no rosto. Na meia luz do quarto, podia ver-lhe a face congesta nos esgares da ira. Compreendeu que a borrasca daquele espírito voluntarioso se mostrava prestes a estalar. No entanto, continuou apresentando razões para colher reações. E a explosão do interlocutor não se fez demorar. Cerrando os punhos, Cláudio cortou-lhe a conversa, exclamando irritado: Percebo, mas não precisa amassar-me. Estimo, porém, que você me conheça melhor o devotamento. Avançando na intimidade, qual se aspirasse a enredá-la no próprio hálito, continuou agindo por si e pelo outro, na queixa primorosamente lavrada. Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda. E assaltando-lhe a emotividade para esbater-lhe a resistência. Você não desconhece o que sofro. Imagine a tragédia de um homem que morre pouco a pouco, desolado, sozinho. De um homem que dá tudo sem nada receber. Você cresceu vendo isso. Infelicidade, solidão. É impossível que não se condoa. Esta casa é meu deserto. Chego esfalfado diariamente, sem achar mão amiga. Márcia, embora quarentona, vive de jogatinas e festa.
Você está moça, inexperiente, mas deve saber. Desculpe-me o desabafo, mas os próprios amigos me lastimam o drama. Estará você em condições de avaliar os conflitos de um pobre diabo algemado à companheira de vida irregular? Ela, porém, não me fere com isso. No começo, o corte sangrava, mas coração calejado não sente. Habituei-me a detestá-la, dar-lhe o dinheiro que exige para que suma depressa. É hoje o que me consola. Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia proporcionar-me algum reconforto, faz empenho de humilhar-me com a própria devassidão. Sou um homem falido. Dias surgem nos quais me reconheço o palhaço mais desditoso da terra. Nesse ponto, sobre o governo do obsessor, a voz de Cláudio entravara-se na garganta. Alterava-se de todo, comovido na aparência. Com isso, amolgara-se a jovem, sinceramente compadecida, e, concluindo que atingir o alvo a que se propunha, acrescentou exaltado: só você, somente você me prende ao lar infeliz. Ainda agora, o banco me propôs excelente comissão em Mato Grosso. Entretanto, pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, os dissapores da profissão, os aborrecimentos cotidianos. Conseguirá você compreender-me? A moça suspirou, diligenciando expulsar de si as vibrações de sensualidade com que a dupla lhe envolvia a cabeça e falou calma. Sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. Nossas, repetiu ele, ganhando novas energias para chegar à meta. Sim, minha filha, as dificuldades são nossas. Mas é preciso pensar também, que você pense também, que nossas devem ser as esperanças e as alegrias. Anseio pelo instante em que você não me veja exclusivamente por pai. Atentando no olhar da infortunada menina, que se tocara de imenso espanto, acentuou no supremo esforço por revelar-se. Marita, pareço um velho, mas você me faz jovem. O coração é seu, seu. O obsessor, com trejeito de lascívia, prelibava o lanche final. Marita, no entanto, percebendo a intenção inequívoca do homem apaixonado, que arrojava o rosto maduro e bem tratado sobre o dela, intentou recuar. Não, não! Gemeu suplicante ao sentir-lhe o hálito. Cláudio, porém, cujas forças morriam somadas à valentia do outro, enlaçava-lhe o busto copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Qual se houvermos combinado previamente a defesa, Neves e eu saltamos na direção dela, ofertando-lhe as mãos para que pudesse arrancar-se, e a vítima, crendo apoiar-se nos próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele, que a fitava agora com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. Papai, não me faça mais infeliz. Poupe-me a humilhação. O dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se do amigo desencarnado, lembrando a fera que se desvencilhasse, de repente, do encantamento mantido pelo domador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa demais para desistir facilmente. Retomou impetuosamente o próprio domínio, a ponto de antepor a máscara fisionômica no semblante de Cláudio. Cerrava os punhos, despedia a cólera letal. Estabelecia-se pavoroso conflito na mente de cada um.
Num deles, o desapontamento e o desespero, no outro, a malignidade e a agressão. O pai adotivo, carregando o estranho fardo de angústia, mesclada de revolta, incapaz de compreender os sentimentos contraditórios que o faziam aviziar-se da loucura, passou a clamar inconsiderável. Isto é a explosão de muitos sofrimentos acumulados. Fiz tudo para esquecer e não pude. Que fazer com essa inclinação que me arrasta? Sou palha no vento, minha filha. Desde que a vi menina, carrego esta ideia fixa. Se eu fosse religioso, diria que um demônio mora dentro de mim. Um demônio que me atira constantemente sobre você. Olha que interessante, gente. Em sua presença, quero pensar em você como sendo minha filha, crescida em meus braços, e não posso. Li muitos livros de ciência para saber o que se passa, mas o mistério continua. Quis procurar um médico. Entretanto, senti vergonha de mim próprio. É só você que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, desprezo Marina. Tenho acalentado a esperança de uma viuvez que nunca chega, a fim de oferecer-me a você sem condições. Tenho ciúmes que me afogam a alma em labareda. Detesto esse rapaz liviano, inconsciente. Então, olha só, gente, na verdade, Cláudio está num conflito. Na hora em que Marina o repudia, ele, né, é como se ele tomasse um pouco o acordo de si mesmo, né? E aí ele confessa a Marina o que vinha acontecendo mesmo, né? Que era um conflito, né? A situação séria em que ele vinha vivendo, né? E aí a voz de Cláudio amaciara-se, adquirindo o tom lacrimoso. Identificara-se-lhe o abalo sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo que ele exprimia em emotividade, provocando inesperada reviravolta. O pai enternecido deu lugar ao namorado violento. Então, agora é a vez do obsessor, né? Avinagrara-se-lhe a ternura, semelhando o caldo azedada. Revelando o súbito transtorno, deitou à filha adotiva um olhar de escárnio, traumatizando-a de terror a espravejar dementado. Não posso humilhar-me assim. Você sabe que não sou nenhum tonto. Há 15 dias, acompanhei vocês dois a Paquetá sem que me vissem. Segui-lhes o passo descuidado e feliz, como se eu fosse um cão escoiciado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se enlaçaram, trocando promessas e falando bobagens na ribeira. Arrastei-me no matagal e vi tudo. Desde então enlouqueci. Pelo jeito, vocês andam acanalhados há muito tempo. Você que eu supunha intangível, entregue ao menino doido. Ingênua, julga que não tenho motivos para expulsá-la? Você imagina que me falta coragem para chamar às contas esse filho de papai rico? Alterando o tratamento paternal de que se valia, rugiu brutalizado. Marita, fique sabendo você agora que não é mais criança. Você é apenas mulher. Não passa de mulher. A jovem soluçava. Reconhecendo-se descoberta nas mais íntimas nuances da sua conduta impensada, não ousava erguer a fronte. Olha, vamos ver a época em que era falada, né? E essa descoberta era uma coisa assim muito séria, né? Quase sempre a filha conversava com a mãe, com cuidado, e ela naquele momento ela se sente muito envergonhada, muito entristecida, né? Neves, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim resingando. Você está vendo? Esse homem será louco ou desabrido? Quer dizer, alguém, né? Para penetrar na intimidade de alguém desse jeito, né, gente? Temendo-lhe a impulsividade, porque Neves era impulsivo, né? Aí André Luiz estava ali controlando, né? Fazendo contraponto. Temendo-lhe a impulsividade, filo recordar as atitudes ponderosas e cristãos do irmão Félix.
informando discretamente que me achava em oração, a pedir o auxílio da esfera superior, porquanto ali não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. Então, naquele momento, a única coisa que eles podiam fazer era orar. Aí o Neves falou assim: oração, André. Não creio que os anjos se ocupem de casos como este. Aqui, meu amigo, e em outros lugares, onde tenho visto muito bicho velho fantasiado de gente, só a polícia. Efetivamente, os anjos pessoalmente não nos atenderam às rogativas silenciosas, enunciadas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Olha só, gente. Não existe prece sem resposta. Olha só. Ouvi-se o barulho do ferrolho em ação e alguém penetrou a casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial. Cláudio, em sobressalto, desligou-se do hipnotizador, do obsessor, que se lhe postou ao lado um tanto deschabido, né? Um tanto desenchabido. Marita cobrou energia, regressando ao leito, enquanto o chefe do lar se recompunha à pressa. Espantados, notamos, porém, a surpreendente capacidade de fabulação da qual Nogueira dava mostra. Ele próprio, sem qualquer ingerência do obsessor, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Agindo quase que mecanicamente, lhe apertou a porta que havia fechado, perspicaz, abriu a janela próxima e, de imediato, esbelta senhora surgiu, indagando apreensiva. O que é que há? Tratava-se da esposa que voltara de imprevisto. Dona Márcia legava susto, asseverando ter ouvido um vozeirão ao chegar. Cláudio, no entanto, repondo a máscara das conveniências, entornou pela boca a versão que inventara ali naquele momento diante de nós. Olhou a moça de modo significativo e tranquilizou a senhora, dizendo-lhe com a maior sem cerimônia que chegara a casa momentos antes, encontrando o gás do fogão a volatizar-se. Fechara as saídas que a cozinheira deixara aberta e falou para Dona Marta que chamasse a atenção da serviçal no dia seguinte. Dona Justa, a companheira de serviço doméstico, devia examinar os aparelhos da casa minuciosamente antes de se retirar. Acentuou que, atemorizado, abrira as janelas, arejando o ambiente. Quando envergava o pijama, aduziu com absoluta seriedade, ali transparecer do semblante, que ouvira gemidos agoniados. Correu ao aposento das meninas, surpreendendo o marido a gritar, inconsciente, sonâmbula como sempre. Acordara atarantado, averigando, porém, que tudo estava em ordem. A jovem, mergulhada na penumbra, cobriu o rosto com um lenço para ocultar as lágrimas, abandonando-se à inércia, como se transferisse a cabeça de um sono para outro. A recém-chegada riu-se, sem suspeitar de leve, do vulcão que faceava, e qual se desejasse compensar a indiferença, Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil, convidando Márcia a descansar. Então, a gente está vendo aqui as situações seríssimas, do confessionalismo, da mentira, da dificuldade, que a gente vai conversar num próximo momento. Fique para nós a história, A toda prece possui resposta. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.